No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele está a vida, e a vida é a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, mas as trevas não a venceram. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. João não era luz, mas foi enviado para testemunhar da luz. A palavra é a luz verdadeira, que vindo ao mundo ilumina a toda a humanidade. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito através dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória como a do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Esse é João conhecido como um amigo íntimo de Jesus. João, ao qual ele mesmo diz, João diz dele mesmo, acho que se eu fosse amigo de Jesus, fosse amigo íntimo de Jesus, também falaria a mesma coisa que João, João, ele era amigo íntimo de Jesus, e ele, um dos discípulos, de Jesus, mas tinha uma intimidade muito grande com ele, tanto que também no próprio livro de João, aqui no capítulo 21, versículo 20, ele fala dele mesmo, dizendo: Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava os acompanhava. Ele vai falar a respeito dele mesmo, Então ele diz: Jesus me ama, Jesus nos ama verdadeiramente. Nos ama mais primeiramente por obediência ao Pai, porque todos nós somos condenados à morte, todos nós somos condenados à perdição eterna. Todos nós, segundo nos ensina a sua palavra, e nós bem sabemos que de nós mesmos nós jamais escolheríamos servir a Deus, jamais nós escolheríamos buscar o Senhor, porque nós buscamos os nossos próprios desejos, nós buscamos as nossas próprias vontades. É da nossa natureza humana, no nosso ego natural, saciar apenas aquilo que nos interessa, apenas aquilo que nos é da sua vontade. Mas muitas das vezes, não sempre, mas na maioria das vezes, esse sentimento egoísta de prazer próprio nos leva muitas das vezes à destruição, nos leva muitas das vezes a nos esquecermos daqueles que estão à nossa volta. Por isso há uma palavra, a qual muitos filósofos, muitos do presente século, ditos eruditos, gostam de chamar a palavra empatia, que é você simpatizar, ou você sentir a dor do outro, de entender, de compreender o sofrimento do outro, de se colocar na posição do outro, E aí, o apóstolo João, a qual, Jesus amava, a qual ele diz dele mesmo, João diz que Jesus o amava, e nós vamos observar que alguns relatos no Evangelho de João tem alguns detalhes específicos que não são encontrados nos outros evangelhos, porque justamente João tinha uma intimidade, um palavreado um pouco mais tranquilo com Jesus, tanto que a gente fala de tete a tete, tinha um palavreado mais tranquilo com o Senhor Jesus. E o apóstolo João vai escrevendo já no início aqui do Evangelho segundo, João testemunhou, ao qual João também viu, vai dizendo, vai nos demonstrando, vai nos ensinando que Jesus já estava desde o princípio, desde a fundação do mundo. Jesus já existia,
E certa feita, né, os homens fazendo sacrifício de animais para perdão dos pecados, não lhes era suficiente. Então Deus disse que seria necessário que viesse alguém que fizesse um sacrifício. Os anjos se ofereceram, não lhes foi dado o poder nem autoridade para isso, e o próprio Cristo então assumiu esta liberdade de poder descer até a terra, de sofrer, padecer a nossa dor, sentir na pele o que nós sentimos, desejar, ou melhor, sofrer o desejo de ter, de usufruir, e mesmo assim em obediência ao Pai. Observe isso, em obediência, Jesus se entregou ao Pai, se entregou à morte, se entregou no Calvário, em obediência, porque agora nós estávamos errantes, perdidos, né? Sem Deus, sem paz, sem salvação, sem esperança, sem rumo nas nossas vidas, e Cristo então agora aceita o chamado do Pai de morrer por nós, de se entregar por nós. Em obediência, ele cumpre o chamado e prova de que ele também era homem como nós, né? Sujeito também a sofrer as mesmas pressões que nós. Quando Jesus estava próximo do cativeiro, próximo de sofrer a cruz, ele então ora ao Pai e pergunta: é possível que passe de mim este cálice? Jesus disse: não. Ele, em obediência, cumpriu o chamado, cumpriu o propósito de ser sacrificado, de ser morto na cruz do Calvário. E quantas das vezes nós chegamos também diante de Deus e fazemos também as mesmas orações? Senhor, tem como o Senhor dar um jeitinho? Não tem como o Senhor fazer diferente, ou fazer melhor? Ou será que não existe outra fórmula mágica de eu receber o que eu preciso, de ser atendido na minha necessidade, de eu receber o milagre? E às vezes nós recebemos do Senhor a mesma resposta que Jesus recebeu: não. E o que nós vamos fazer? Qual vai ser a nossa atitude? Vamos recuar? Vamos voltar atrás? E Cristo, quando Ele nos convida a servi-lo, Ele já nos ensinou na sua palavra, de que aquele que quiser vir após Ele, deve negar-se a si mesmo. Então, em semelhança de Cristo, mesmo que nós recebamos muitas das vezes o não de Deus para as nossas vidas, o não doloroso, o não do espera, o não do tipo, não vai ser agora, esse não doloroso, esse não angustiante, se nós amamos ao Senhor Jesus, se nós cremos na sua palavra, se nós cremos nesta luz que veio ao mundo, Cristo Jesus, nós também vamos renunciar às nossas paixões, nós também vamos renunciar os nossos desejos, para cumprir em obediência o chamado que Deus tem nos feito, e o chamado que também Ele nos faz essa noite, o chamado de que o mundo teve a luz, mas o mundo não recebeu essa luz, e hoje nos é dada a oportunidade de recebermos essa luz, dessa luz habitar em nós, e de se fazer irradiar através de nós. Prova disso nós temos aqui em João 3, no versículo 17 em diante. Vou pular o 16, porque o 16 está todo mundo de cor salteado, sabe dele. 17 em diante diz assim: portanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ou seja, o propósito de Deus não é condenar o mundo. O desejo de Deus, a vontade de Deus é que nenhuma alma se perca, que todos venham à salvação. Só que nós vamos observar que o que? Quem nele crê, em quem? Em Jesus. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do unigênito, do Filho unigênito de Deus. Então, meu amigo, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs em Cristo Jesus,
Aí nós chegamos no versículo 19. E o julgamento é este. Que julgamento é este? Que ação é essa? Porque Deus se volta contra os homens? Simplesmente pelo fato. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, a salvação veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Aí nós ficamos pensando, né? Deus enviou seu Filho, trouxe a luz, e Ele traz a luz até hoje, pela sua palavra, e até a consumação dos séculos, que quando vier o julgamento, Cristo se faz presente em nosso meio, e vem trazendo a verdade, vem trazendo a luz, vem trazendo salvação a todos os homens. Nós bem sabemos, se não me engano está escrito em Timóteo, que não há outra salvação, há um nome a qual nós devamos clamar, a qual nós devemos buscar. A única ligação que existe de Deus para com os homens é somente através de Cristo Jesus. Somente através de Cristo Jesus. A sua palavra está diante de nós, a luz do Senhor está diante de nós, a porta da salvação está aberta diante de nós, e cabe a nós fazermos a escolha: amarmos mais as trevas, amarmos mais o pecado, amarmos mais o mundo, ou amarmos a luz. E que luz é essa, senão Cristo? Que luz é esta, senão a sua palavra? Porque lá em Salmos 119, versículo 105, nos fala que lâmpadas para os nossos pés é a tua palavra, e luz para o nosso caminho. Quem é esta luz, senão Jesus? Quem é esta salvação, senão Jesus? Quem é esta luz que ilumina os nossos caminhos, senão Cristo Jesus? Sendo Ele a nossa luz, sendo Ele a nossa salvação, sendo Ele o nosso caminho, a qual nós devemos seguir para ir em encontro ao nosso Deus, está diante de nós a escolha: servir a Jesus, caminharmos na luz, andarmos na luz, andarmos em obediência à sua palavra, que é lâmpada, que é luz para os nossos caminhos, que nos guia até Deus, ou então escolhermos o mundo, amarmos mais as trevas, amarmos mais as obras das trevas. Está diante de nós esta encruzilhada da vida: escolhermos nos aproximarmos de Deus andando na luz, ou praticarmos as obras das trevas, andando em contrariedade, ou nos ocultando, porque mais adiante nós vemos que todo aquele que pratica o mal odeia a luz, e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Então mesmo Jesus, que estava desde a fundação do mundo, a palavra de Deus, desde a fundação do mundo, era Cristo, a sua palavra que está agora conosco, né? E através da sua palavra recebemos vida, recebemos luz, recebemos salvação. Salvação esta gratuita. Só que aí há um detalhe que nós gostamos de esquecer: de que se nós estamos na luz, não há trevas alguma em nós. Se nós estamos na luz, as trevas não têm poder sobre nós. Se nós estamos na luz, se somos irradiados pela luz, falando fisicamente, né, no âmbito da ciência, aonde a luz habita, ela reflete, ela reage, né, no sol, calor, né, clareia o dia, e tudo que está oculto é exposto, é revelado. Então se nós apagarmos a luz aqui de tudo, nós vamos ficar tudo no escurinho, talvez ainda tenha um reflexo de luz, e dê para ver alguma sombra, mas muito pouco, porque a luz que está lá fora vai irradiar um pouquinho aqui dentro. Então quando a luz chega
chega no ambiente, irradia no ambiente, automaticamente as trevas que estão no ambiente são retiradas, são arrancadas, são expulsas, e a luz toma conta do ambiente. Por isso colocamos lâmpadas, né? Luz para iluminar, né? Para irradiar luz, clarear, não que haja trevas, para saber onde nós vamos pisar, para saber onde vamos nos assentar, para saber aonde vamos comer e o que vamos comer e o que estamos comendo. Por isso que existe a luz. A mesma coisa é Cristo em nós, em nossa vida, de que quando Ele irradia a luz sobre nós, quando a luz vem sobre as nossas vidas, quando Cristo vem sobre as nossas vidas, ilumina os nossos caminhos, as nossas decisões, que ações nós vamos tomar, que caminhos nós vamos trilhar, porque agora a luz do Senhor vem sobre a nossa mente, sobre o nosso entendimento e nos guia por qual caminho nós devemos andar, nos guia por qual caminho, qual decisão, qual ação nós iremos tomar. E quando nós insistimos em tomar atitudes que são contrárias a essa luz que irradia em nós, quando nós resolvemos tomar decisões que são contrárias a essa luz que estão irradiando, diante de nós está o obstáculo, diante de nós está o pecado, diante de nós está o buraco, diante de nós está a pedra de tropeço. A luz está irradiando, está nos mostrando que se nós seguirmos por aquele caminho, nós iremos tropeçar, nós iremos cair, nós iremos falhar, nós iremos à perdição, porque o buraco está diante de nós. E se nós insistirmos, ainda que sendo iluminados pela luz do Senhor Jesus, ainda que enxergando a verdade, seguirmos por aquele caminho, ao qual nós sabemos que tem um buraco, nós vamos cair nesse buraco. Nós vamos cair naquele buraco e nós vamos quebrar a cara, porque nós decidimos seguir por um caminho tortuoso, por um caminho que não é agradável ao Senhor, por um caminho que a luz nos mostra, nos ensina que não devemos trilhar por aquele caminho. Por isso a palavra de Deus nos ensina aqui em João, como nós lemos, que os homens amaram mais as trevas do que a luz. E por mais que nós tenhamos, insistência em seguir por um determinado caminho, a luz do Senhor nos ilumina, nos orienta como Espírito Santo de Deus, cumprindo com a sua função específica, nos fará lembrar de tudo quanto o Senhor Jesus tem nos ensinado. Então, quando nós vamos por um determinado caminho para tomar uma determinada decisão, o Espírito do Senhor vem até o nosso coração, até a nossa mente, não como uma revelação sobrenatural, terra, profecia, receba em nome de Jesus, não, mas como um alerta aos nossos corações, dizendo: o Espírito Santo fala conosco, e diz: não segue por ele. Deseja controlarmos a nossa vida, e nos orientarmos segundo a vontade do Senhor Jesus, porque agora, a partir do momento, nós somos tomados pela luz do Senhor, a partir do momento que o Senhor Jesus faz habitação em nós, através do momento que a luz do Senhor irradia em nós, que nós provamos do Senhor Jesus, nós pertencemos a Ele, porque fomos comprados com sangue lá na cruz do Calvário, e por pertencermos a Ele, o Espírito Santo vem até nós e nos orienta: não tome essa atitude, não fale assim, dá vontade, Jair? Às vezes de falar algumas coisas, o Espírito Santo de Deus fala: não faz, não faz, porque vai arrumar problema, porque vai ser pior. O Espírito Santo de Deus, só que cabe a nós fazermos a escolha, deixarmos sermos iluminados por Cristo, pela sua palavra, pelo Espírito Santo, deixar que Ele guie os nossos passos, nos leve por um caminho de paz, nos leve por um caminho de salvação, ou taparmos os nossos ouvidos ao Espírito Santo de Deus e seguirmos por um caminho de morte. Fato. Eu posso lá, convivendo com a minha esposa, falando de mim agora, convivendo com a minha patroa, e alguma coisa acontece, e aí a vontade de falar da gente é grande, é quase que incontrolável. A palavra fala que a língua é como uma serpente peçonhenta, doida para picar. A palavra, uma vez dita,
é como flecha lançada, não volta atrás. Falou, já era. E aí a vontade, a língua coça para falar, para descarregar tudo que deve e o que não deve, e o que principalmente eu vou me arrepender depois de ter falado. Aí o Espírito Santo de Deus vai lá e não faça assim, não fala, você vai arrumar problema, você vai arrumar confusão. E o Espírito Santo de Deus nos orienta, nos ensina. Cabe a nós querermos ouvirmos ou não, ou ao contrário, que eu já falei agora dos homens, falando das mulheres, né, para equilibrar o peso do negócio. As mulheres, eu não de falar, de descarregar suas emoções. Algumas, né, falam muito, outras se demonstram em ações, em atitudes. Aí aquela mulher que gosta de uma confusão, chamada de mulher rixosa, o negócio é tão sério que a palavra diz assim, que é melhor habitar, né? Melhor não ter uma habitação do que habitar numa casa com uma mulher rixosa, uma mulher briguenta. Ninguém gosta, ninguém aguenta, nem os filhos tem hora que aguenta. É por quê? Porque está diante de nós a escolha de sermos luz, está lá em Mateus capítulo 5, de sermos o sal da terra, de sermos bênção para o nosso irmão, de sermos uma palavra de salvação. Mas muitos acabam escolhendo ser maldição, muitos acabam escolhendo não ser luz, mas ser trevas. Muitos acabam, em vez de escolher abençoar, promover a salvação, promover a paz, preferem promover dissensão, discórdia, ira, contenda. Isso não falo só aqui, mas dentro de casa, cada um com suas famílias, com seus filhos, com a sua casa, com a sua vida. Está diante de nós escolher a salvação, está diante de nós abrirmos a porta para o nosso rei entrar, está diante de nós a palavra do Senhor Jesus, para iluminar toda a humanidade, para dar salvação a todo aquele que crê. Mas para isso é necessário abandonarmos as trevas, o amor às trevas. Lá em 1 João fala que o amor, todo aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Aí quando a gente vai falar de amor, quer dizer, poxa, eu gosto tanto de comer uma lasanha, um churrasquinho, né? Gosto tanto de dar uma viajada, andar de carro, é tão bom. Só que quando o seu amor pelas coisas deste mundo superam o amor a Deus, que diz lá nos 10 no Testamento, no Antigo Testamento, perdão, corrigindo, né? Vai dizendo: amarás o Senhor teu Deus. Jesus reconfirma isso no Novo Testamento, dizendo agora, firmando agora: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu pensamento, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Disso depende toda a lei e os profetas. Então, se você ama o mundo mais do que a Deus, mais do que a sua palavra, ele diz: não é digno de mim. O amor do Pai não está nesta pessoa. Se uma pessoa diz que ama o Senhor, mas não obedece aos seus mandamentos, não obedece à sua palavra, esta pessoa não tem Deus na sua vida. Não sou eu que estou dizendo isso, querendo ameaçar os vossos corações de qualquer coisa, mas isso está na palavra do Senhor. Leia 1 João. Porque se nós amamos a Deus, mas não obedecemos aos seus mandamentos, nós nos tornamos mentirosos. E o pai da mentira, porque a palavra do Senhor nos ensina, é o diabo. E o diabo tem mentido desde o princípio. E todos aqueles que dizem que amam a Deus, mas não fazem a vontade do Pai que está nos céus, são mentirosos. E por serem mentirosos, são filhos do diabo. Eu e você, meus amados irmãos, estamos literalmente com a faca no pescoço. Porque se nós amamos a Deus, se nós dizemos que Ele é lindo, que Ele é maravilhoso, que nós o amamos,
Oh, como lindo, lindo, lindo é o Senhor Jesus, né? Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar. Acabando o culto, eu vou ver um filminho pornográfico. É o amor do Pai. Que maravilhoso é estar na presença de Deus. Oh, lindo, lindo, lindo és. Glória, glórias eu te dou.